Quais seriam os motivos bíblicos para você abandonar a comunhão com uma igreja ou com a sua igreja local? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero falar para você agora sobre esse tema que alguém me perguntou lá no Instagram. Talvez você esteja pensando em sair da sua igreja, talvez você esteja pensando se ela realmente é uma igreja, se os motivos que você está nessa igreja ou que deseja sair dessa igreja são motivos bíblicos ou não. Talvez você está passando por essas dúvidas e eu estou aqui para tentar te ajudar a reformular esse pensamento para saber se você deve ou não tomar essa decisão. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te abençoar. Meu nome é Alexandre Lozado, você está aqui no meu escritório e vamos falar sobre teologia, vida cristã, portanto já te inscreve no canal, assina o sininho para as notificações e eu quero no final saber o teu comentário. Então um pouquinho ofegante, porque eu tenho bronquite, tô atacado da renite, hoje tá um dia maravilhoso. Esse sou eu, muito bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá. Muitas pessoas estão pensando em sair de sua igreja. Algumas pessoas estão vendo coisas que não estão gostando. Eles estão pensando se aquela igreja é pra eles ou não é. Eles vivem esse dilema. Mas quais são os motivos que deveriam fazer um cristão real, verdadeiro, não um desigrejado, não alguém que se diz cristão, mas um cristão verdadeiro, sair da sua comunidade local? Quais seriam esses motivos que fariam realmente pensar de forma bíblica? Olha, não dá pra continuar aqui. Será que são motivos somente emocionais? Ou são feridas? Ou são motivos bíblicos? E hoje eu quero explicar pra vocês 5 motivos bíblicos pra você sair de uma comunidade local, de uma igreja, tá bom? Mas antes eu preciso te dar um alerta. Presta atenção nisso aqui. Cristãos que pulam de galho em galho, igreja em igreja, trocam de igreja como trocam de roupa. Isso não é bíblico. Nós não temos uma aliança como um casamento com uma igreja local, mas nós temos um compromisso com nossos irmãos. Nós não devemos ficar trocando de igreja como se fosse algo banal. Precisa ter uma seriedade muito grande ou uma convicção muito grande para você sair de uma comunidade local. Segunda coisa, uma cultura de consumismo. Eu sou um consumidor eclesiástico, eu consumo o conteúdo da igreja. Como eu consumo no cinema, como eu consumo no streaming, como eu consumo no mercado, eu opto pelo que tem de melhor e saio. Se essa é a vida de igreja que você tem vivido, você está errado, meu amigo. Você precisa mudar isso. Então eu não vou passar a mão na tua cabeça, não vou dizer que você está certo. Se você tem vivido assim, está errado. O que falta? Nós vemos que falta raízes profundas, relacionamentos verdadeiros, entranháveis, como dizia a Bíblia, né? Tenham entranháveis afetos, ou seja, que as entranhas, que o seu intestino se junte com o outro. E falta o quê? Discipulado profundo. Fazer se sentir parte de uma comunidade local. Isso é extremamente importante. Então, mudar de igreja não é pecado. Sair de uma igreja não é pecado. A forma que você sai pode ser sim pecaminosa. Mas mesmo que não seja pecado, mesmo que não há proibição, não saiais de uma igreja, nós precisamos ter uma noção que isso não é banal, não é simples, não é simplório. A igreja é o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, tem seriedade nisso aqui, tá bom? Então aqui vão 5 motivos para você sair de uma igreja ou procurar uma nova igreja. Primeiro, falsidade clara doutrinária, tá? Eu costumo dizer no meu Instagram, falei várias vezes, que você identifica uma falsa religião, um falso ensino, com sinais matemáticos. Como assim, pastor? Primeiro, menos. Eles estão retirando coisas da escritura, retirando mandamentos, retirando informações, retirando verdades que devem ser ditas. Então eles estão recortando com o Marcião no século 2, 3 ali. Século 2, né? O Marcião, um pai da igreja que montou o primeiro cânon da igreja, foi um cânon herético, né? A primeira Bíblia da igreja foi uma Bíblia herética. Então a Bíblia respondeu o Marcião montando um cânon, uma régua, uma Bíblia que correspondesse à verdade. Então o que ele fazia? Tirava trechos da escritura, tirou vários textos paulinos, tirou algumas coisas de Lucas, várias coisas do Antigo Testamento. Então ele queria retirar coisas da doutrina. E muitas igrejas são assim. Eles retiram o peso de alguns textos, eles falam só de textos seletivos, Deus é só um deusinho amoroso, bonitinho, engomadinho, e não é o Deus da Bíblia. Então, se você está numa igreja assim, cuidado. Segunda coisa, adiciona mandamentos. Para você ser salvo é Cristo mais o dízimo, Cristo mais o sacrifício, Cristo mais o monte, Cristo mais o jejum. Toda igreja que adiciona algo é uma igreja herética. Terceira, ela multiplica. O que multiplica? Ela sincretiza, ela coloca todas as religiões juntas. Ah, não, todas as religiões são verdadeiras. Todas as religiões levam a Deus. Sabe, eles são abertas a todo tipo doutrinário, todo aspecto doutrinário, seja ele herético ou não, para dizer que são a mesma coisa. Então, cuidado. Quarta coisa, divisão. Então, subtração, adição, multiplicação, divisão. Se só ela é real, só ela é verdadeira, só ela tem a doutrina correta, então você está numa seita. Desculpa de dizer isso. Em 2000 anos de igreja, se só a tua tá certa, tu tá numa seita. Tá errado, não te preocupa. Então, olha só. Coisas que firam verdades centrais do evangelho. Nega a trindade, pega a salvação por obras,
evangelho da prosperidade, confissões positivas, tudo que for nesse balaio é um motivo bom pra vocês de uma igreja, tá bom? Então, primeiro motivo, falsidade doutrinária, é claro. Segundo motivo, abuso espiritual, liderança manipuladora. Isso aqui é seríssimo e você não deve fazer parte de uma igreja se você percebe esses aspectos. Não tem como. E não tem como você dialogar com a liderança de igreja se você percebe esses aspectos, porque uma liderança abusiva, manipuladora, ela não se arrepende, ela não volta atrás. É muito difícil. Nós temos o caso do Paulo Júnior, onde a igreja conseguiu mudar esse pecado, ou disciplinar o Paulo Júnior por causa desse pecado. Por quê? Porque a igreja era montada por um concílio, ela tinha uma forma de governo que permitia isso. Mas a grande maioria dessas igrejas, onde há abuso espiritual, o bispo, o pastor, ele manda e desmanda, ou o presbitério serve somente para lamber os pés do pastor. Então, é difícil você lidar com uma igreja que tem esse tipo de conduta, tá bom? Se há controle excessivo, quem você pode namorar, onde você pode trabalhar, o que você deve fazer. Se tudo que você tem que fazer, você tem que pedir permissão a controle excessivo. A Bíblia não diz isso. Se há opressão, você se sente oprimido, você não sente a vontade na sua liderança, você não sente a vontade de conversar, falar os seus pecados, você já percebeu que os seus líderes expõem os pecados de outras pessoas, coisas que foram faladas no gabinete, são tornadas públicas, você está numa igreja abusadora. Cuidado com isso. Se há medo, se há receio, se você não se sente bem em abrir seu coração e ser pastoreado, a prestação de contas, ela não é uma prestação de contas onde há uma via de mão dupla, onde você cuida de mim e eu cuido de você. Pelo contrário, eu cuido de você e cobro você, e eu nunca abro minha vida para que você cuide de mim. Então, essa coisa meio hierárquica, onde o líder, só ele tem esse relacionamento de cima para baixo com os membros, não é o que a Bíblia ensina. Nós estamos todos no mesmo nível. A Bíblia vai dizer que todos devemos dar honra uns aos outros, devemos preferir dar honra uns aos outros. Ninguém é maior do que ninguém. Pelo contrário, nos pede para ter a mesma atitude de Cristo, que se tornou menor, ou seja, ainda que estivéssemos em uma posição de liderança, que tem sim, hierarquicamente, né, acho que dá para dizer isso assim, né, na hierarquia da organização, a liderança está acima no sentido de que ela presta mais contas ou tem mais responsabilidades, ainda que assim na hierarquia estivesse, diante de Deus nós estamos todos no mesmo nível. O meu líder é o meu irmão, o meu pastor é meu irmão. E se não há um pensamento assim na comunidade, você está vendo uma comunidade abusadora, tá? Outra coisa, vamos lá. Se tem domínio, a Bíblia vai dizer que os pastores não devem agir como dominadores. Se a igreja, se os pastores dominam a vida, eles mandam quem você deve conversar, quem você deve se relacionar, eles ordenam coisas pra você fazer, cuidado, tá? Você está numa falsa igreja, esse é um motivo pra você sair de uma igreja, tá? Eu coloquei esse motivo porque ele é real, existe, e eu tenho visto inúmeros casos assim. Então, cuidado também com o vitimismo, tá? Eles me abusaram, Tem dos dois lados, tem a verdade e tem aqueles que se vitimizam. E porque aqueles se vitimizam, eles não negam a verdade, tá? Então, existem padrões abusadores e aqueles que se vitimizam. E os que vitimizam não fazem com que os padrões abusadores sejam menores. Eles são iguais. Embora hajam mentiras em alguns lados, e pode acontecer porque somos pecadores, tanto de pastores quanto de membros, não invalida nada o que eu tô falando aqui, tá bom? Então cuidado com padrões abusivos, estude sobre isso. Eu vou indicar uma coisa aqui que eu não deveria, mas eu vou indicar. Esse livro aqui, você deveria ler, conhecer o livro chamado Tov, uma igreja chamada Tov, tá? Eu não concordo, se você for ver aqui, tem várias anotações minhas dizendo que tem algumas coisas que eu não concordo com ele. Mas, no que se trata de cultura de igreja, isso aqui é valioso, tá? Então, leia. Não conheço outro material em português que fale sobre isso, tão bem quanto esse aqui, tá? Pelo que eu sei, vai ser lançado pela 9 Marcas, né? Acho que pela Editora Fiel, um livro sobre isso, então vale a pena você conferir. Terceiro, imoralidade tolerada ou não confrontada. Quando há pecados na igreja, a igreja fecha os olhos para ele. Permite com que pessoas vivam em pecado, líderes estejam em pecados, sem que haja nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de peso de consciência. Então não há disciplina bíblica, e se não há disciplina bíblica, não é a marca de uma verdadeira igreja. Algo está errado com essa igreja. Ou você se levanta com uma voz profética e confronta e diz, olha, aqui tem erro, ou você simplesmente se cala e sai. Eu costumo dizer, se você não tem real influência numa igreja a ponto de mudar a visão doutrinária dela, então você não deve fazer uma reforma. Simplesmente saia, procure outra comunidade local, onde os pecados sejam confrontados, onde haja verdadeiro arrependimento e haja um processo de Mateus 18 conforme a Bíblia orienta.
Porque não adianta dizer que tem Mateus 18, ou seja, confronta pessoalmente, depois confronta com mais gente, e depois confronta para a igreja, onde na verdade não existe isso. A igreja não toma decisões. As pessoas são expulsas, são tiradas, ou não é feito nenhum tipo de processo de correção de pecado, porque a igreja não enxerga isso como bíblico. Sai desse tipo de igreja, tá bom? Quarta, ausência de vida comunitária real. Isso aqui é sério. Se não tem vida comunitária na igreja, provavelmente não é uma igreja. Uma igreja é um organismo vivo, ou seja, vivo quer dizer que tem vida, as pessoas vivem, tá? Então, se não há vida na vida, se não há pessoas, se não há discipulado, se não há mutualidade, se não há serviço, se não há alelos, a palavra grega, para uns aos outros, você não está numa comunidade verdadeira. Ela já morreu. O livro de Jerry Briggs é fenomenal para falar sobre o que é uma comunidade verdadeira, da editora Vida Nova. Comunidade verdadeira. Koinonia, acho que é o nome do livro. Como é a verdadeira comunhão. É um livro fácil para você ler e estudar com pequenos grupos. Eu recomendo. Se você é pastor líder, faça isso. Quinto e último motivo. Deus está te movendo claramente, dando uma visão clara para uma missão. Aí não é uma saída, mas sim um envio. Deus está enviando você para outro local. Você está indo para outro local para fazer a obra de Deus. Você recebeu uma proposta de trabalho, onde você vai poder também exercer um papel missionário em outro local. E isso deveria ser um bom motivo para você ser de uma igreja, sabe? Então, eu recebi uma proposta de trabalho. Nesse local onde eu vou, eu posso ser um missionário enviado pela igreja, posso ajudar a plantar uma nova igreja, abrir um pequeno grupo. E você deve pedir oração, você deve pedir direcionamento, e os seus líderes certamente vão ficar felizes com isso, eles não vão ficar tristes. Se você está numa comunidade onde os seus líderes ficam chateados porque você recebeu uma ótima proposta de emprego, onde você vai poder desenvolver a sua vida, né? Onde você vai ganhar um valor maior, poder contribuir mais financeiramente para a obra de Deus, onde você vai poder desempenhar um papel missional, sabe? Se os seus líderes ficam chateados com isso, você está numa falsa igreja. Não tem. É óbvio que está numa falsa igreja. Momento que. E simplesmente por causa do LED mutei o microfone. KKKK. Então, terminando esses 5 motivos aqui, eu quero dar alguns motivos não bíblicos para você ter igreja, tá? Só citar aqui. Você cansou do louvor. Ah, não gosto de worship. Eu gosto de hino tradicional. Ah, não gosto de hino tradicional, eu gosto de worship. Cara, ninguém me visita. Eu pergunto, você visita alguém? Você vai até alguém? Você busca ter a comunhão verdadeira? Ah, eu não gostei do que o pastor pregou. Bom, se ele não pregou algo bíblico, você deve realmente chamar os diáconos de liderança e confrontar o pastor. Mas se ele pregou algo que confronta o teu pecado, você está em adultério, ele falou contra o adultério, agradece a Deus, é a voz de Deus falando na tua vida. Não tem um ministério, não tem uma oportunidade para mim aqui nessa igreja. Bom, talvez você não seja alguém digno de dar a oportunidade. Ou talvez você nunca pediu, nunca falou, pastor, eu gostaria de pregar, gostaria de ensinar. Gostaria de cuidar dos jovens. Eu sempre penso assim, por que quando a gente fala de oportunidade, a gente sempre fala de ensino? Por que a pessoa não chega e diz assim, pastor, eu queria uma oportunidade para limpar os banheiros, eu queria uma oportunidade para ensinar as crianças, eu queria uma oportunidade para traduzir o sermão em libras para pessoas surdas. Por que a gente não fala isso? Tá? Outro motivo tosco, né, não bíblico. O fulano me ignorou. Ah, fui cumprimentar ele, não me cumprimentou. Fiquei muito chateado. Eu já vi isso aí. Tava numa igreja uma vez, onde um casal tava sentado no fundo, e no final da igreja eles faziam um chá com bolacha e tal. E uma irmã chegou, meu irmão, tu pode simplesmente sair pro lado aqui pra gente botar a mesa aqui pra comer as bolachas? Ele pegou a esposa dele e saiu da igreja. Furioso. Então você viu me mandar sair do meu lugar. Assim, é que a igreja era pequena, o espaço para as bolachas só tinha aquele ali, entendeu? Era só uma questão de sair pro lado. Então, às vezes o problema não é a igreja, a sua igreja. Às vezes o problema é você. Você é o problema da igreja. O problema é o teu coração. O problema é que você não quer ser pastoreado, não quer ser cuidado, não quer ser amado pela igreja local. Tá, vamos lá. Então, eu quero dar aqui um conselho meio pastoral para você. Como ser de uma igreja? Primeiro, oração. Ore. Homens e mulheres de Deus, eles oram. Ore a Deus. Coloque diante de Deus todas as suas dificuldades, todos os seus medos. Não faça fofoca, não se rebele, sabe? Não fique falando mal das pessoas. Fale mal das pessoas para Deus, se esse for o caso, mas não delas para outras. Então, confesse a Deus, fale para Deus. Se é um pecado grave, você tem o dever também de confrontar. Se a igreja não abre espaço para isso, para dizer que é fofoca, você confrontar, você pedir conselho, porque pode acontecer isso, né? Algumas igrejas vão dizer que é errado você pedir conselho para outras pessoas. Eu vi alguns pastores dizendo que, no caso de Iago Martins, quando alguns membros da Aliança do Calvário foram falar com ele, era fofoca. Não, cara, pode ser simplesmente que a pessoa tá em dúvida, ela quer um conselho de alguém sábio, ela quer saber o que fazer, e ela tá abrindo uma questão muito pessoal, um dilema dela que ela tá vivendo. Então, com bênção, se possível, saia com uma bênção, que os pastores olhem para você, abençoe sua vida, para que você tenha a bênção da igreja. Não, uma igreja não deveria, quando você sai da igreja, o relacionamento deveria acabar com as pessoas daquela igreja. Isso é um sinal gravíssimo que você está numa seita, né? Quando você sai de uma igreja e não tem nenhum relacionamento com as pessoas que você saiu, você está numa seita, não é uma igreja. Aceita que você está numa seita. Procurando uma nova igreja com critérios bíblicos, tá? Não sai de uma igreja sem ter uma outra igreja para ir.
só em casos extremamente graves. Então, se você está procurando uma nova igreja, abra isso para os pastores. Pastores, eu estou procurando uma nova igreja, não adaptei. Fale os motivos, ouça o que eles vão dizer também. E talvez eles vão dizer, meu irmão, eu já falei isso para um rapaz, uma vez ele veio para mim e falou assim, pastor, eu estou procurando uma nova igreja. Eu não era pastor na época, né? Era líder de jovens. Eu falei, que bom, cara, que bom. Espero que o Senhor te guie. E quando ele me disse qual igreja que ele iria, eu falei, que bênção, orei por ele, olha, que tu seja uma bênção lá, que tu sirva, que tu foi uma bênção, que tu serviu. É o jeito certo, né? De você ser uma igreja. Então, meu conselho, seja honesto com Deus. Diga os seus motivos para Deus antes de dizer os seus motivos para os homens. Isso é o lema máximo. Primeiro ore a Deus, depois fale com os homens. Sempre. Ouça conselhos sábios, ouça os seus pastores, ouça líderes, converse com outros homens de Deus. Converse comigo aqui, me chama aqui, pastor, eu tô com dúvida, eu quero saber o que eu faço e tal. Então, eu quero te ajudar, tá? Entenda que maturidade espiritual não é fugir de problemas, né? Às vezes é discernir a hora de ficar e a hora de ir embora. Eclesiastes diz isso. Tem hora pra tudo, tem tempo pra tudo. Tem tempo de lutar e tem tempo de sair. E tem vezes que a gente não tem que lutar, a gente tem que sair. E é isso que Deus está te direcionando, então faça. E se você está procurando uma nova igreja, ore a Deus. Ore a Deus para que você consiga, o quanto antes, achar essa igreja. Para que você sirva, viva, leve sua família e tenha uma vida próspera no Evangelho. Esse vídeo falou com você, eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui se você já teve uma saída traumática de alguma igreja ou se você saiu de uma igreja e saiu bem. Eu quero ler o teu comentário, tá bom? Não se esquece, esse vídeo do trabalho para fazer. Não se esquece de curtir, comentar e assinar o sininho. Deus te abençoe. Aqui embaixo tem meus links. Tem um e-book gratuito sobre crescimento espiritual para você. Tem o meu curso sobre Credo dos Apóstolos, Teologia Descomplicada. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.